Olá, vamos pintar um pouco e conversar um pouquinho. Eu vim para pintar essa porquinha, essa cabeça da porquinha. É um avental que eu tô fazendo e responder algumas perguntas que me foram feitas em off. Primeira pergunta: se eu sou monetizada? Não, não sou monetizada. Não ganho nada do YouTube. Aí também me perguntaram, então por que eu ainda estou aqui fazendo vídeo? A resposta é simples. Pelo prazer de ensinar, por ter companhia para conversar, pelo carinho que eu recebo de vocês. Quando eu comecei o meu canal, eu comecei com uma brincadeira. Eu gravei um vídeo pequenininho mostrando o espaço que eu tinha na época para pintar. Aí o meu filho tinha feito o canal, não havia usado ainda, eu coloquei lá. E vi que as pessoas gostaram. E comecei, como eu já fazia live no Face, eu comecei a gravar vídeo para cá também, pro YouTube. E é uma paixão que eu tenho. Eu sempre falei isso e sempre falo para as pessoas que vão chegando novas, para as que já estão, para alunas, que para mim foi muito difícil aprender a pintar. Era um sonho, é um sonho muito antigo. Vamos lá, essa porquinha eu tô pintando com salmão bebê, caramelo e branco. Agora eu tô fazendo só o preenchimento da base. O que é a base? O salmão bebê. Agora eu venho nesses espaçozinhos que eu tô deixando bem pequenininho com o caramelo. Voltando ao que eu tava falando, foi muito difícil para mim aprender. Era um sonho. Eu não tinha condições quando eu vi a pintura pela primeira vez. Naquela época, quando eu conheci a pintura, não tinha nem a cola permanente. Era assim, eles usavam o molde vazado, pelo menos aonde eu vi pela primeira vez. Era um molde vazado, que hoje seria o estêncil, o isopor e os alfinetinhos. E pregava ali e batia com brochinha. Era um pincel que o cabo dele era da cor de madeira. E era o meu sonho. Aí um dia, muitos anos depois, eu vi uma pessoa pintando a mão livre. Ela não usava aquele molde vazado. Mas o meu sonho era o molde vazado. E o meu pai, na época, tinha condições, mas ele falou que não tinha. Eu entrei naquela época, assim, alguns anos atrás, era muito comum igrejas católicas ensinarem. E tinha umas freiras que davam aula. Aí eu entrei no de bordado, porque eu não tinha como comprar o material para pintura. Passou-se os anos, eu estava já jovem, aprendi a bordar e fui para uma igreja, porque é o que eu estou falando, era muito comum alguns anos atrás as igrejas católicas, mas depois outras igrejas também aderiram. Aí eu já era jovem, comecei a dar aula de cesta de jornal numa igreja e eles lá tinha pintura. E eu tentei entrar na pintura e a menina que dava aula falou para mim desistir, porque eu não tinha nascido para a pintura e eu jamais aprenderia. E como eu falei, era molde vazado. Você cortava, por exemplo, a folhinha, aí batia. E eu fiquei muito triste e desisti mesmo. Passaram-se os anos, eu estava grávida da minha filha, comprei uma revista da Bia Moreira para dar uma olhada nas pinturas, comprei o material que estava lá escrito, descobri uma outra igreja que dava aula, entrei, mas aí eu já estava cansada pela gravidez e eu lembro que eu fiz para minha
filha uma manta, e nessa manta eu pintei um elefante. E o meu falecido pai olhou e falou assim: Nossa, que lindo cachorro. Eu falei: Mas é um elefante. Eu já contei isso algumas vezes. Aí eu escrevi elefante. Eu fiquei muito chateada com aquilo e desisti. Nesse período, a minha filha adoeceu. Ela nasceu, né? Adoeceu. E eu fazia paninho de pratos para venda com crochê e bordado. Minha filha adoeceu, não daria tempo de eu ficar bordando, porque demorava muito. O bordado ele é muito lindo, mas ele não é tão rápido quanto a pintura. E eu fiz uns paninhos de prata, minha irmã do coração falou comigo assim. Eu falei com ela: Você não quer fazer uma rifa? Ela falou: Não, mas eu consigo vender esses panos. E começou a vender, e de repente eu estava vendendo muito pano. Não era uma pintura maravilhosa, mas por que eu comecei a pintar? Porque eu vi aquele material todo que eu tinha comprado, eu tinha muita coisa. Eu fui comprando aos pouquinhos e guardando. E pensei: peraí, o tecido é meu, a tinta é minha, os pincéis são meus. Se eu errar, é tudo meu, eu coloco na minha casa. E comecei a pintar sozinha. Quando eu vi, eu estava pintando. Ah, mas aí as pessoas me perguntam assim: Mas aí você começou a pintar, você não fez nenhum curso? Ah, depois que eu já pintava, sozinha eu fui atrás de especialização. Pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida. Pessoas que na minha época não tinha internet, era revistas, né? Depois eu conheci a internet e fui conhecendo pessoas que foram me dando dicas, que eu vi alguma coisa, né? Não era como é hoje. Hoje você abre o YouTube, você acha tantas pessoas pintando, tantas pessoas fazendo, mas houve uma época, por mais inacreditável que seja, que a gente não tinha isso, né? Não havia. Ó, por que eu tô colocando o caramelo aqui? Porque aonde, gente, não tem luz, automaticamente vai ter sombra. Como esse espaço aqui é bem pequenininho, eu já posso vir com a cor mais escura. Eu não preciso colocar cor mais clara e vir com a escura, só se eu quiser. Aí, como eu estava dizendo, não era tão comum, mas tinha. E eu comecei a consumir. Fui conhecendo algumas pessoas pela vida que me deram dica. Depois eu fiz algumas aulas de especialização. Se você pinta sozinho e puder fazer aula com alguém, é sempre bom. Eu peguei dica de muita gente e depois eu criei o meu próprio método de aperfeiçoamento. Comecei a dar aula e hoje, em agradecimento, eu estou aqui. Não estou sempre, mas quando eu posso, eu tenho alguma coisa para mostrar, né? Eu venho. Me fizeram essa pergunta também, mas o material, você ganha esse material? Não, eu não ganho esse material. Eu compro. Eu compro material e eu faço com amor para vocês. Venho aqui, tento tirar dúvida. Falo sempre, se tiver alguma, deixa ali, né? Escrito, escreva. Assim que eu ver, eu vou tentar te ajudar. Eu sei que não é todo mundo que pode pagar um curso. E sei que sonho é sonho. E depende da gente realizar ele. Não adianta você, mas eu tenho o sonho de pintar, mas eu acho que eu não tenho dom. Não acredito que seja dom, eu acredito que seja esforço. Eu tenho um sonho, mas eu não tenho dinheiro. Ou eu compro material, ou eu pago alguém. Gente, hoje em dia nós temos a internet aqui. E que nos ajuda muito, e que facilita muito a nossa vida. Temos excelentes profissionais dando aula. Você pode assistir vários ou um só e criar a sua maneira de pintar. Aqui é dado para você dica e mostra como o profissional faz. Mas você vai criar o seu jeito, o seu método, o mais fácil. Eu criei o meu, que foi o mais fácil para mim. Sabe? É simples pintar? Não. É difícil? Depende de como você vê.
Eu amo realmente o que eu faço. Sou muito grata a Deus por Ele ter me ajudado a aprender. Me esforcei muito, falo sempre, eu pinto constantemente, porque se a gente ficar muito tempo também sem pintar, a gente esquece. Mais uma vez, venho aqui por amor, material do meu bolso. Sem ganhar, o que eu recebo? Muito carinho de vocês. E isso me deixa muito feliz. Por isso que eu sempre peço que, se vocês puderem, compartilhe, dê like, convido outras pessoas a estarem fazendo parte. Assistam mesmo. Quem sabe um dia eu não consigo ser monetizada. Quem sabe um dia eu não consigo ter parcerias para ter o material. Mas enquanto eu não tenho, eu venho aqui assim mesmo, simplesmente para poder agradecer a Deus por ter realizado me ajudado, né, a realizar esse sonho e tentar realizar o seu que tem vontade de aprender. Ó, vê que eu fui falando e olha o pedaço grande que eu já pintei. Esse lado aqui, eu não coloco tinta para escurecer a parte dos olhos. Eu coloco do lado oposto para que o olho ele solte do tecido. Vou fazendo por etapa. Eu posso preencher tudo e depois vir com a sombra? Posso. Mas por que eu faço assim? Eu acho mais fácil fazer por pedacinhos, porque a tinta agrega melhor o tecido. Esse tecido aqui não é uma sacaria, tá? Como eu falei no começo, é um avental. Aí eu vou colocando, ó, salmão bebê. E vou, aonde precisa da sombra, eu vou colocando o caramelo. Vou ter que reforçar? Terei sim. Não vou falar para você que não. Mas eu vou falar uma outra coisa. Há pessoas que não gostam de reforçar. Tá errado? Não, não tá errado. Mas quando você vem dar o retoque, você vai ver que acontece uma mudança muito grande, tá? O retoque, ele repara também erros, que às vezes você está pintando e você não vê. Então, o retoque, de certa forma, ele facilita a sua vida e faz com que a sua pintura fique melhor. Mas se você não gosta, não, eu gosto dela mais suave, eu quero que ela fique assim, tudo bem, é questão de gosto. E observação também, porque às vezes a gente olha e gosta naquele primeiro momento e depois não vai gostar mais. Ou a gente gostou mesmo e ao mexer vai ver que não gosta. Então é gosto, pintura é gosto. A maneira de preencher, todos nós preencheremos iguais, né? Tem que tampar o tecido, nesse sentido que eu tô falando. Mas em questão assim de retocar ou não retocar, pode ser que você não tenha o mesmo gosto que eu. Eu não gosto de retocar porque fica uma pintura muito forte, eu gosto dela mais suave, mas às vezes o retoque não deixa ela tão expressiva, entendeu? É isso que você tem que aprender a observar. Viu que aqui, ó, eu puxei já no canto dos olhos, sem ter a tinta base? Porque não faz diferença, ó. É claro que eu vou retocar, mas não faz diferença se eu puxar antes também. Ó. E porquinha, vaquinha, rostinho de joaninha, abelhinha, são muito fáceis de pintar. A única coisa que você tem que ter, como qualquer pintura em si, é atenção e esticar bem a tinta. O máximo que você puder. Ó, venho, coloco a tinta e puxo o máximo que eu posso, ó. Quando eu percebo que não tá saindo mais nada no pincel, eu vou lá e pego uma nova carga. Ó. Tá vendo? E puxo. Aqui dentro é a mesma cor? Sim. Mas eu gosto primeiro de pintar essa parte aqui para depois ir dentro. Ó, aqui embaixo, ó, circulando o meu focinho, a parte de baixo.
eu coloco o caramelo. Pra quê? Pra que esse focinho não fique preso. Olha, ele vai sair, ele solta. E vou esfumando, ó, tá? O que que seria isso? Esticando bem essa tinta, eu não deixo a minha tinta parada. Espero estar ajudando, ter ajudado de alguma forma, porque realmente é a minha intenção. Ah, eu quero pintar uma porquinha, mas eu não tenho risco. Eu sempre falo isso, gente. Bate no Google. Desenho de porquinha, desenho de joaninha. Vai aparecer um monte, você vê o desenho que você quer, imprime, tá? Salva, imprime. E a maneira de pintar, eu tô aqui te ensinando. A maneira de preencher, como eu faço, para facilitar a sua vida, porque essa é a minha intenção. Ó, vou puxando, esfumando. Tá vendo aqui, ó, tem uma curvinha, certo? Eu vou vir agora com caramelo, ó, coloco aqui. E vou continuar aqui também, ó. Esfumo. Coloco, mas não deixa essa tinta parada, não. Esfuma ela para ela não secar, tá? Ó, quanto mais você esticar, mais bonito fica. Aqui eu também tenho uma curvinha. E aqui eu vou aproveitar que tá sujo meu pincel e vou, ó, continuar que também tem, ó. Ah, embaixo dos olhos? Não. Embaixo dos olhos não tem, tá? Embaixo dos olhos vai ter o branco para fazer soltar. Aqui, ó, tem um sorvete. Ela tá segurando um sorvete que tampa o pedaço do rosto. No encontro aqui do sorvete pro rosto, eu tenho sombra. Lembra que eu falei que aonde não tem luz tem sombra? Ó. Então, eu já coloco e esfumo. Vou colocar um pedacinho aqui também, para criar um charme, tá? Daqui a pouco eu venho mexer aqui. Vou preencher agora essa parte aqui, ó, do focinho. Lembra que eu falei que era a mesma cor? Vou soltar daqui a pouco aqui também, ó. Aí aqui eu posso, ó, esfumar de uma vez só. Vou botar só um pouquinho, porque tá muito preso aqui, ó. Mas não bota muito não, hein? Daqui a pouco eu vou mexer aqui. Ó, bem suave. Vou continuar preenchendo. Não tenha pressa, tenha bastante cuidado, tenha calma, porque na realidade não demora. O que faz demorar às vezes é exatamente a gente se afobar. Não se afobe. Tá com toda a calma do mundo. Ó, coloco o excesso de tinta, mas logo eu vou puxar essa tinta. Se vocês quiserem ver alguma coisa diferente, coloca aí. Se eu puder ajudar, eu estarei ajudando. Pintura só com stencil, que também é uma boa. Que as pessoas acham assim, ah, mas pintura só com stencil não dá aquele charme que a pintura mão livre dá. Gente, a pintura com stencil não é diferente da mão livre, não. A diferença é que eu tenho ali o molde, o gabarito. Mas em questão de pintar, é a mesma coisa. Talvez na economia de tinta, né? Que é diferente, porque o stencil te dá uma economia muito grande. Ó, tô saindo um pouquinho para fora? Tô. Mas não faz diferença. Aí eu venho aqui, ó, e retoco. Aonde eu vi que saiu e ficou muito suave, né? Ó. Aí dentro tem aqui, ó, uma marquinha, certo? Outra marquinha. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, um
pouquinho aqui, sujeira, tá? Aí, o que que eu faço agora? Eu vou esfumar. Por que que eu pude fazer isso? Porque tá tudo molhado, certo? Ó. Estando molhado, eu posso trabalhar. Se tivesse seco, me daria um pouquinho de trabalho a mais. Mas tá molhado, ó. Agora nós vamos partir para o branco. Mas branco, sim, porque agora eu quero abrir as expressões. Primeiro lugar que eu vou, embaixo dos olhos, ó. E esfumo. Se eu vou de um lado, eu vou também do outro. Ah, mas é um espaço tão pequeno. Pode ser pequeno, mas eu sigo a regra, tá? Vou vir aqui, ó, embaixo da boquinha. Ó. E aqui, lembra? Eu botei aqui, ó, uma curvinha. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Aqui dentro, ó, no focinho também. Atrás daquela curvinha, tá? De um lado e do outro. Ó, agora eu vou limpar o meu pincel. Dentro da orelha. Esse branco aqui, ele acaba dando uma luz. Mas viu que é bem pouquinho? Ó, não tem excesso de tinta, não. Esfuma, lembra disso. Ó. Agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho, bem pouquinho, para dar aquela corzinha que eu gosto. Eu gosto de fazer isso no molhado, ó. Venho aqui, ó, e vou esfumar. Quanto mais você esticar, mais suave fica, ó. Venho aqui, a mesma coisa, ó. Viu? Agora, nós iremos para dentro da boquinha. Tem uma língua pequenininha, bem miudiquinha aqui, ó. Como eu tô com vermelho, eu aproveito. Tá? Ali na parte de cima pode ser sépia, pode ser preto. Vou pegar um pouquinho do branco, ó. Já dei uma batidinha pequenininha. Aí a gente fala assim, ah, mas não dá nem pra ver se eu não quiser colocar. Não coloca. Mas eu te garanto uma coisa, esses pequenos detalhes realmente fazem a diferença. Ó, agora eu vou para o olho. Aí depois a gente vai pro lacinho lá em cima. É um olhão. E olho assim grande é bom que facilita a sua vida de verdade. Ó, venho aqui, vai ser de cima para baixo. Geralmente eu faço o olho de baixo para cima. Esse aqui é de cima para baixo. Venho com branco. Tá? Vou colocar um alto relevo aqui, ó. Vou no outro fazer a mesma coisa. Ah, precisa de lavar o pincel? Não há necessidade não, mas se você quiser lavar, pode lavar, tá? Porque eu tô indo do claro para o escuro. Ó. Vou botar, ó, aumentar ali um pouquinho e aumentar aqui, ó. Tá aí, o alto relevo. Eu gosto desse alto relevo porque eu acho que facilita a minha vida. Agora eu vou pegar o azul petróleo. Eu gosto muito dessa cor, mas pode ser qualquer cor, tá? E vou vir aqui no cantinho e vou encostar no branco.
Vou vir aqui no cantinho e vou encostar no branco. Vou no outro fazer a mesma coisa, tá? Ó. Venho. O branco acaba sendo a minha barreira. Ó. Agora, vamos lá. Vou puxar, ó, esse branco para dentro do azul petróleo. Eu acabo, ó, iluminando, trabalhando e iluminando. Tá vendo? E pode ser qualquer pincel, tá? Bem pequeno, espaço pequeno, pincel pequeno. Ah, mas eu consigo fazer com grande. Então, você faz com grande. Tem isso também, porque às vezes, eu falo sempre isso. É uma pergunta também que veio. Ah, novamente, qual é o pincel que você usa, gente? O pincel, o meu, eu uso o que eu consigo me adaptar para aquele momento. E você deve usar o pincel que, para você melhor, você consiga pintar. Às vezes eu vou falar para você assim, ah, uso o 2, o 3, o 2, o 3, uso o 2, o 4, o 6, e você não consegue pintar com ele. Então, qual o melhor pincel? É aquele que você consegue pintar. Ó, e agora eu vou preenchendo com o preto. Então, eu coloquei o branco lá em cima. Eu vou trocar esse pincel aqui, senão vai demorar muito. Eu vou preenchendo com o branco lá em cima, certo? Fiz o preenchimento. Coloquei um alto relevozinho do preto. Do preto não, do branco. Depois eu vim com azul petróleo. Ah, mas se não fosse azul petróleo, qualquer cor. Puxei para dentro o azul. E agora, puxei o branco para dentro do azul. Agora eu venho com o preto e continuo o preenchimento embaixo. Tá vendo? Então, vamos lá. Branco, azul petróleo com branco e o preto. Certo? Ó. Esse olho tá pronto? É claro que não. Por quê? Eu vou deixar ele secar e de vez em quando eu venho aqui no branco, no azul petróleo, com um pinguinho de branco e vou clareando um pouquinho mais. Aqui no meio. Nas pontinhas eu coloco um pouquinho de azul petróleo e vou escurecendo. Isso umas 3 vezes, para que esse olho ganhe expressão. Posso delinear o olho? Pode, mas não deve. Por quê? Porque você ainda não acabou a sua pintura. Você ainda vai mexer nesse rostinho. Ah, mas aí eu não quero mexer mais. Então, você pode. E outra coisa, para delinear o olhinho seco, você não vai borrar. E se você borrar, você pode pegar o pincelzinho limpo com água e tirar. Se você faz isso aqui no molhado e acontece algum erro, fica mais difícil de você fazer a correção. Não é que você não vai fazer. Você consegue fazer a correção. Porém, se ele tiver seco, é mais fácil. Ó, aproveito que eu tô aqui com o preto e já vou fazer o preenchimento aqui dentro. Lembra que eu falei que você poderia preencher aqui dentro da boquinha com o preto ou com o sépia? Eu prefiro o preto, tá? Mas aí é questão de gosto. O sépia fica feio? Claro que não. Mas eu prefiro, de verdade, o preto. Ó. Tá vendo? Tá saindo o rostinho da minha porquinha. O lacinho ali em cima, eu vou fazer com rosa ciclame, rosa claro e branco. Vou fazer agora o lacinho. Lacinho é uma coisa muito simples de se fazer, mas engraçado. De vez em quando, vem alguém me falar sobre laço. E eu acho uma das coisas mais facinhas que tem de fazer. Porém, às vezes a minha facilidade não é a sua. Ou a minha dificuldade não é a sua, né? Então, vamos agora para o laço. Eu não vou delinear esse olho, mas aqui no canal
tem vídeo de eu delineando o olho. Por que que eu não vou delinear? Porque eu ainda estou trabalhando nesse rostinho. E foi o que eu falei. Se houver algum erro, eu não posso fazer a correção se tiver molhado, entendeu? Então, eu prefiro, de verdade, delinear quando está seco. Agora, vamos lá. Vou vir com o rosa ciclame e vou fazer o preenchimento, ó, total. Ah, mas só pode ser a cor que você quiser. Lembra que é uma cor escura para uma cor clara, tá? Vou usar também o vinho. O vinho vai ser a minha sombra. Ó, faço o preenchimento, como qualquer pintura. Estico bem, tá? Lembra disso. Quanto mais você esticar, mais bonito vai ficar. Porque fica suave. Mesmo que você retoque, fica bonito. Não fica aquela tinta emplastificada. Não sei se já aconteceu isso com você. Você pintar alguma coisa, mas fica duro, duro, duro. Às vezes é só excesso de tinta. E a tinta de tecido, você não precisa colocar muita quantidade. O que você precisa é esticar ela. Ela rende muito, gente. Ah, um vidrinho de tinta não é barato, mas também não é caro. E rende. É só você saber usar. Ó, estiquei bem, tá? Agora, eu vou vir com o vinho. Pode ser também, se você não tiver o vinho em mão, pode ser o vermelho profundo, tá? Pode ser o terra queimada. Ó, vem agora com o vinho. E aqui, ó, vou fazer a profundidade. E vou fazer aqui, ó, 2 risquinhos para poder criar uma fendazinha, como se fosse uma dobra, tá? Ó, esfumo e puxo. Ó, puxo bem. 2 borrão. Agora eu vou vir com rosa. Pode misturar até esse rosa com um pouquinho de branco, se você quiser. Precisa lavar o pincel? Não, não há necessidade. Ó, venho aqui no meio e coloco rosa. Ah, mas quantas vezes eu faço isso? Com rosa, umas 2 a 3. Você vai deixar aqui, vai secar, aí você vai fazer de novo. Ó, esfuma bem, ó. E aqui, ó, eu vejo o tamanho da fendazinha que eu quero, ó. Tá vendo? Venho aqui, faço a mesma coisa, ó. Olha que lindo. Eu vou fazer ali do outro lado, aí você vai ver que deu diferença. A gente olha assim, ah, mas não deu diferença nenhuma, pra que fazer isso? Você vai ver já que dá diferença quando você coloca o rosa, tá? Agora eu vou primeiro no meio aqui. Rosa ciclame, ó. E esfumo. Saiu um pouquinho, eu não ligo não, porque eu vou arrumar isso aqui. Ó. Venho com rosa e preencho o restante que eu deixei. Tá vendo? Aí eu vou pegar um pouquinho do vinho, vou arrumar aqui, tá? Onde eu borrei. E vou continuar pintando. Ó. Com o rosa ciclame. Coloquei ali o rosa bebê, só para dar uma clareada. Agora, vamos para o outro lado. Rosa ciclame. Eu preciso muito da ajuda de vocês, que realmente venham assistir, compartilhar, tá?
curtir, comentar, para que possamos atingir o nosso objetivo. E eu possa estar vindo mais vezes, né? Eu compro aos poucos o material e quem sabe, ao ser monetizada, eu consigo comprar uma quantidade maior para estar aqui mais vezes. Ó, tá vendo aqui? Deixei ali um espaçozinho. Aqui saiu um pouquinho. Só dar uma limpadinha. Ó, vem agora com o vinho, igual eu fiz do outro lado. E vou continuar o meu preenchimento. Aí, tá vendo a diferença? Vou fazer um risquinho aqui, ó. Uma aqui. Ó. Eu falo que é uma sujeirinha. Tá vendo se eu não colocasse como fica diferente? Agora eu venho com rosa aqui no meio e começo, ó, puxar para fora. Não faço assim, tá? Primeiro eu coloco de um lado, do outro. Depois eu posso até fazer aquele movimento, mas primeiro de um lado e do outro, ó. Ó. Venho desse lado agora. Tá vendo como é simples? A gente fala, ai, mas vai... não demora, gente. Faça tudo com carinho, com dedicação. Ah, mas eu gostaria de pintar só lacinhos. Faz vários lacinhos. Fica muito bonito numa bolsa, numa camiseta. E você vai caprichando na pintura. Às vezes uma boa pintura não precisa de um risco maravilhoso. Ó. Conforme vai secando, tá vendo? Ele vai ficar mais suave. Aí depois de seco, você vem e retoca. Aquela parte ali eu já vou dar uma retocada. Porque ele já puxou um pouquinho mais, tá? Ó, tá vendo? Volto aqui, ó, no meio. De um lado. Ó. Do outro. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou esperar secar. Vou ali, vou ter que retocar do outro lado também, né? Mas vou esperar secar. Depois que tiver bem sequinho, eu venho aqui e dou uma retocada. Ó. Então, essa aqui é a segunda vez que eu mexo aqui, ó. Aí você vai me perguntar assim, mas não vai usar branco? Vou. Quando eu uso branco? Quando eu vim dar luz seca em tudo, eu aproveito e dou a luz seca aqui também. Ó. Tá? Agora, lembra que eu falei que é bom que você retoque o olhinho? Enquanto eu tava ali, mexendo, o olhinho deu uma puxada. Deixa eu só tampar essas tintas, porque costuma derrubar e não fica muito bom, né? Tem coisa que dá pra você limpar, arrumar, mas tem coisa que não dá. Aí, conclusão, eu não posso perder esse avental. Ó, vou pegar um pouquinho do branco. Lembra? Coloquei um alto relevo, certo? Segunda vez que eu faço isso, tá? Aí, vou vir aqui agora, ó, e vou esfumar novamente. Ó. Olha como vai ficando bonito e vai dando expressão.
Esfumo. Não deixa essa tinta parada, estica bem ela. Ó. Aqui, ó, no preto, eu vou, ó, passar a sujeira do branco. Ó. Ó. Se for preciso, eu pego um pouquinho de branco, só tem que ter cuidado. Tipo, ó. Esfumar bem. Estica bem. Tá pronto? Não. Vou deixar aqui puxando mais um pouquinho. Ó. Só mais um pouquinho. E depois, quando der uma secadinha, eu volto nesse olhinho. Aí, o que eu vou fazer? Sobrancelha, delinear ele, tá? Por enquanto, não, porque eu preciso que esteja seco para não acontecer nenhum tipo de acidente. Mas o rostinho aqui, ó, da nossa porquinha tá aqui. O corpinho dela, braço, perninha, se tiver, você vai pintar aqui, ó, tem até um pedacinho. Vai pintar do mesmo jeito que pintou o rostinho. Qual o jeito? Salmão bebê, caramelo e branco. Só, tá? Quando for reforçar, você vai reforçar, em vez de colocar o caramelo aqui, você pode colocar um pouquinho de cerâmica, tá? Espero ter ajudado, estar ajudando de alguma forma. Compartilhe, dê o seu like. Convido outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo.